Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença do professor Bruno Galvão e do professor Vinícius Braz. Participe você também dessa conversa, ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Vamos para as nossas perguntas? Nós recebemos a pergunta agora da Milene. A Milene está no 8º ano. Por que ocorre má digestão quando dormimos depois do almoço? Obrigado pela pergunta, Milene, não é isso mesmo? Bom, Milene, na verdade esse é um assunto que existem opiniões médicas diversas. Bom, uma coisa a se considerar é o seguinte: quando você está dormindo, você está deixando de fazer atividades, né? Ficar mexendo o tempo inteiro, gastando energia com a visão, com o funcionamento do cérebro, que está descansando mais neste momento, enfim. Até aquela ideia, né? Não é bom você acabar de comer e fazer uma atividade física. Por que essa ideia é importante? Porque se você estiver fazendo atividade física, você está dividindo energia e funcionamento do seu corpo com a atividade de digestão. Então, quando você deita um pouquinho, eu estava até conversando com o professor Vinícius, esse assunto é um assunto interessante, e o professor Vinícius também fez algumas considerações na nossa conversa, e uma ideia é o seguinte: você dormir uns 30 minutinhos depois do almoço pode ajudar na digestão. Você está com o organismo ali focado no metabolismo, focado na digestão daquele alimento. Então, pode ser interessante. Mas, de uma maneira geral, dormir à noite, por exemplo, acabar de comer e ir dormir, isso não é interessante porque pode causar alguns problemas. Refluxo. O que é o refluxo? É o alimento, devido à sua posição, o alimento subir até a sua garganta, né? Vir esôfago acima e poder causar alguns danos na sua corda vocal, na sua garganta. Enfim, de uma maneira geral, não é aconselhável dormir logo após comer por causa desses problemas que podem gerar. Mas existem médicos que indicam um pequeno sono ali de 30 minutos para você fazer uma digestão bacana. O que eu posso te garantir é: não faça atividade física logo depois de comer, porque assim você está guardando toda a energia do seu corpo para, a maior parte da energia focada na digestão, e aí a digestão tende a ser mais eficiente. Muito obrigada. Vamos ler agora a nossa próxima pergunta no telão. Uma pergunta do 2º ano. Quais as formas que a célula bacteriana pode apresentar e que tipos de agrupamentos elas podem formar? Então vamos lá. Essa é uma pergunta boa, vou ter que ir para o Flip, adoro ir para o Flip Chart, né? Então vamos lá. As principais formas da célula bacteriana são aquelas que a gente já conhece. Elas podem ser redondinhas assim, que ela chama de cocos. Elas podem ser em forma de bastões, que a gente chama de bacilos. Elas podem ser assim, formatinho, parecendo um grãozinho de feijão, que eu costumo falar. Alguns possuem até um flagelinho. A gente chama de vibrião. Elas podem ser formato assim, mais redondinhos assim, ó, mais parecendo curvadinhos, que a gente chama de espirilos. Ou quando ela possui voltinha assim mesmo, que a gente chama de espiroqueta. Espiroqueta. Bom, isso daqui então elas são sozinhas, essas células bacterianas. Mas só que as bactérias, elas conseguem viver em colônia. O que é colônia? Quando ocorre um agrupamento de mais de um ser. Geralmente isso com seres unicelulares que acontece. E aí a gente tem alguns nomes específicos. Por exemplo, acontece muito nos cocos. Quando eu tenho eles juntinhos assim, a gente chama de diplococos. Quando a gente tem ela aqui, ó, ela parecendo um cubo, né? Tem mais um aqui, a gente chama de sarcina. Quando a gente tem ela parecendo assim, ó, em forma, sim, ela forma parecer um colar, costumo brincar muito, falar que é colar de pérolas, a gente tem ela que ela chama de estreptococos. E quando ela parece um cacho de uva, aí elas vão estar lá, né? Vão estar lá juntas assim. Aí a gente chama ela de
Staphylococcus. Tá. Olha que engraçado. As que estão retinhas assim, parecendo em fila, a gente não chama ela de Staphylococcus, né? Dá para confundir, mas é o contrário mesmo. Streptococcus, quando elas estão unidas, né? Uma do ladinho da outra em sequência, e formando assim, esses agrupamentos, um cacho de uva ou uma colmeia, geralmente, a gente chama de Staphylococcus. Mas elas podem acontecer nas outras também, igual 2 bacilos, a gente tem os diplobacilos, e por aí nós temos outras grandes variedades de colônia. Muito obrigada, professor. Agora a nossa próxima pergunta veio da Vânia Sol. A Vânia está perguntando: quando vomitamos um alimento que não caiu bem no estômago, quer dizer que o ácido clorídrico não fez sua função? Obrigado, Vânia, por sua pergunta. Na verdade, não significa que o ácido clorídrico não fez a sua função. A função do ácido clorídrico, basicamente, é permitir a ação de enzimas que funcionam bem num pH ácido, como é o caso da pepsina, que ajuda a começar a digestão de proteínas, e também o ácido clorídrico, essa acidez dele permite que as proteínas, às vezes as proteínas estão muito fechadas e as enzimas não conseguem agir no meio dela. Então o ácido ele vai ajudar a desnaturar essas proteínas, ou seja, fazer elas ficarem mais expostas à parte interna dela, facilitando a ação dele. O que não tem a ver com essa questão do alimento cair bem. O alimento não cair bem pode ser porque ele tem alguma contaminação, ou tem alguma bactéria ali, uma salmonela, que a salmonela é super famosa, né, professor? Maionese. Na maionese, porque a maionese facilmente estraga por causa disso, por causa de presença de bactérias como a salmonela, e pode ser muito grave, pode até levar à morte. Então, quando nós rejeitamos a comida que tem algum problema, está estragada por causa de algum micro-organismo, na verdade é um mecanismo do nosso corpo de se defender, de jogar para fora esse alimento que está fazendo mal. É um mecanismo benéfico. Agora, vai subir ácido do estômago junto? Vai sim. Aí pode causar irritação na garganta, além do mau gosto? Sim. Mas o ácido clorídrico ele não perdeu a função dele por causa disso, não. Pode sair até bile também, dependendo, Pode sair bile, na hora que é produzido pelo fígado. Isso, aquele vômito verde, que a boca fica margando. Então, pode sair. Eu costumo falar muito, igual você falou da salmonela, eu não aguento quando tem festa de aniversário e coisa. Aí tem aquelas barquetes de maionese, aí tem hora que costuma ficar exposta, e todo mundo falando. Como aquilo ali num dia quente, 2 dias depois, no outro dia você vai ver o que vai acontecer com você. Se você não vai ter uma dor de barriga e não pode chegar até a vomitar. Salmonela, que é comum nesses ambientes assim. Comum. Temos que ter cuidado com os alimentos, né? Exatamente. O vômito é bom quando você vomita, você está se defendendo. Isso é importante. O vômito natural, não forçado. O vômito natural, o vômito forçado não, por favor. Obrigado, professor Vinícius. Nada. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta do 2º ano. O que é cápsula bacteriana e qual a sua importância na patogenicidade? Então, a cápsula bacteriana, ela vai ser uma cápsula mesmo que vai envolver externamente a parede celular dessas bactérias. E ela é de uma substância gelatinosa e bem pegajosa. E qual que vai ser, então, essa relação dela com a patogenicidade dessa bactéria? Essa substância, essa cápsula bacteriana, ela vai dificultar que os nossos linfócitos ou macrófagos fagocitem essa bactéria. Então, isso aumenta o poder de patogenicidade dela. Então, o aumento dela causar mais infecção devido a isso. Então, ela está lá infectando uma célula. Na hora que chega as suas próprias células de defesa para combater essa célula, ela não vai aguentar, ela não vai conseguir, porque vai dificultar, essa cápsula dificulta. E aí ela vai continuar atacando. Então, essa pode ser a relação que a gente fala que tem, essa relação entre a cápsula bacteriana e a patogenicidade. Nossa pergunta agora é da Camila, do 7º ano. Qual vegetação predomina no bioma Pampas? Obrigado por sua pergunta. Bom, eu acho que essa resposta é bem curta. Quando você pensa em Pampa, você pode pensar em gramínea imediatamente. Então, a característica principal do Pampa é a presença de gramínea. Ok? Muito obrigada, professor. Nossa próxima pergunta aqui, vamos ler do 3º ano.
Quais foram os resultados obtidos por Mendel na geração F2 do cruzamento entre ervilhas amarelas e lisas e verdes rugosas? Então, a mesma coisa que eu falei na outra questão quando eu fiz o cruzamento. Vamos lá, o que Mendel fez? Vamos voltar na primeira lei de Mendel. Ele não pegou ervilha verde e amarela. Cruzou lá F1, todas duas linhagem pura, 100% homozigotas. Em F1, teve 100% ervilhas amarelas. Cruzou F1 com F1. Resultou num resultado de 3 ervilhas amarelas para 1 ervilha verde. Na segunda lei, o que ele fez? Ele observou outra característica, 2 simultâneas. Então, verde, por exemplo, amarela lisa com verde rugosa. Fazendo esse cruzamento, então, do duplo heterozigoto, ele chegou à proporção de que a gente fala de 9 para 3 para 3 para 1. 9 homozigota dominante, que vai ser amarela lisa. 3 verde lisa. Para 3 verde rugosa. Desculpa, para amarela rugosa. Para 1 verde rugosa. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar sua pergunta. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as nossas aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para que você possa assistir quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!